Olá. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de como a gente faz os cruzamentos da primeira lei de Mendel. Então, para a primeira lei, o que para a gente é importante é saber que a gente está falando da transmissão de uma só característica por vez. Porque na segunda lei nós vamos tratar de transmissão de mais de uma característica ao mesmo tempo, ok? Então, primeira lei, uma característica. Outra coisa que é importante a gente lembrar são os conceitos de fenótipo e genótipo. Eu vou dar um exemplo de uma característica genética, né, que é determinada pela primeira lei de Mendel, que a gente consegue calcular utilizando essas ideias teóricas que Mendel elaborou, tá? O genótipo dessa doença, ela é recessiva, tá? Então, a gente tem aqui um genótipo homozigoto recessivo. Por que recessivo? A letrinha recessiva, né, o gene que é recessivo, cada uma dessas letrinhas representa um gene. Então, aqui eu tenho dois genes, alelos, que estão sendo, que eu vou utilizar para representar, né, juntos ali o genótipo de um indivíduo. Então, quando eu dou uma letrinha só, estou falando de um gene alelo. Quando eu coloco as duas letrinhas juntas, eu estou dando aí o genótipo de um genótipo possível de um ser humano, por exemplo, aqui, né, no meu exemplo. Azinho a azinho vai gerar um fenótipo, tá? Fenótipo é a característica que eu consigo ver, que vai estar manifesta no metabolismo do indivíduo, no jeitão, né? Na característica física, tá? O fenótipo, nesse caso, vai ser a não expressão de uma característica que é a produção de melanina. Então, a melanina é uma substância que, para ser produzida, ela precisa de um gene. Gene é um pedaço de DNA. Se eu tenho duas cópias, né, no caso aqui do homozigoto recessivo, o indivíduo recebe duas cópias que não são capazes de produzir melanina, esse indivíduo vai ter essa doença que a gente chama de albinismo, qual é a característica do albinismo? Esse ser humano não vai conseguir, não vai ter coloração na pele, vai ser uma pele bem branquinha, vai ser um indivíduo que, além da pele bem branquinha, o cabelo vai ser branco, o olho você vai conseguir, a gente vai ver uma cor meio avermelhada, porque a gente consegue ver a corrente sanguínea, né? No fundo do olho, porque a gente não tem a melanina ali para que a gente enxerga, né? Por exemplo, porque dessa cor marronzinha, castanha para o olho da maior parte da população brasileira. Então, azinho não produz melanina, característica do indivíduo no fenótipo. Eu vou ver esse indivíduo manifestando essas características e eu chamo essa característica, né, de albinismo. Muito bem. Agora, o indivíduo normal, ou seja, não albino, ele vai ter um azão, tá? Que é o meu gene dominante. Gene dominante, mesmo que ele esteja sozinho, ele vai aparecer no fenótipo, tá? Essa é uma definição mais simples para a gente entender. Se ele for heterozigoto, eu vou ter aqui um indivíduo que ainda assim é normal, ok? E se eu tiver um indivíduo duplo aqui, né, com dois azão, homozigoto dominante, também vai ser normal. Então, a característica dominante, ainda que sozinha, no indivíduo heterozigoto, ela vai se expressar no fenótipo. O indivíduo duplo o indivíduo homozigoto dominante, então, normal, o indivíduo heterozigoto, né, duas características diferentes, vai ser também considerado normal. Então, percebam que quando eu falo de dominância completa, tanto o indivíduo heterozigoto quanto o indivíduo homozigoto dominante vão expressar a característica dominante, nesse caso, produzir melanina, ok? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, né? Então, dois indivíduos azão-azinho, ok? Eu tenho aqui meus genótipos e eu vou colocar ele naquele diagrama de Punnett, tá? Tem gente que chama de, o joguinho da velha, tal, tá? Esse esquema aqui é o diagrama de Punnett.
De um lado, eu vou colocar os genes do pai e o outro dos genes da mãe. Aqui eu não sei quem é quem, mas regra básica, cada indivíduo eu vou colocar de um lado. Nesse diagrama, eu vou segregar, vou separar os genes alelos e cada um vai parar num quadradinho. Azão, azinho. Beleza? Esse indivíduo pode gerar quais genes, quais gametas, tá? E aqui a gente está representando gametas do lado. Esse indivíduo, que é heterozigoto, pode gerar tanto gametas azão quanto gametas azinho, ok? Esse outro indivíduo, a mesma coisa. Pode gerar tanto gametas azão quanto gametas azinho. Para nossa espécie, os gametas, só para lembrar, são as células reprodutivas. No homem, os espermatozoides, na mulher, o ovócito. Então, coloco aqui azão e aqui azinho. Beleza. Aqui dentro desse diagrama, eu vou calcular a chance de cada um desses gametas formados se encontrarem. Se esse encontra com esse, aqui, ó, gera um indivíduo azão, ok? Esse encontra com esse, azão, azinho. Aqui eu vou colocar algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, se eu escolhi, aqui eu vou escolher a letra A, porque é a letra da característica recessiva, no caso, albinismo, então escolhi a letra A. Tanto faz a letra que eu escolhesse, tá? Eu não interferiria aqui no meu resultado. Mas se eu sempre coloco nesse caso de que eu tenho uma característica dominante e outra recessiva, a letrinha que representa o dominante, né, a letra maiúscula na frente, ok? Então, azão, azinho. Percebam, eu vou fazendo ela numa ordem. Este com este, esse com esse. Terminei essa primeira linha, segunda linha. Agora, este com esse. Lembra o combinado? Letrinha do dominante na frente, azão, azinho. Azinho, azinho, coloquei aqui. Ótimo. Aqui eu tenho um conjunto de genótipos desses indivíduos. Então, esse casal heterozigoto pode gerar filhos com esses genótipos aqui. Agora, você vai falar assim, então quer dizer que 4 filhos que esses casais vão ter. Ele vai ter um azão, 2 azinho e um azinho, é isso? Não. Isso quer dizer que para cada nascimento, eles vão estar jogando ali na loteria, né, da probabilidade, e pode nascer qualquer um desses genótipos. Com qual frequência, tá? Então, primeiro vamos aprender a calcular aqui o genótipo. Eu vou pegar os tipos de combinação de letrinha diferente, ou seja, né, aqui os genótipos diferentes que eu tenho. Eu tenho esse aqui, homozigoto dominante, 2 letrinhas iguais. Tenho o heterozigoto, azão, azinho. E tenho, no resultado, o homozigoto recessivo. Ótimo? Você percebe que aqui tem 2 vezes esse resultado, mas para mim eu quero saber aqui calcular os genótipos diferentes que podem aparecer nesses filhos. Aí é uma coisa, assim, muito simples de se fazer, tá? Você percebe que isso daqui, esses são os resultados. 4 casinhas, então. Total de resultados é 100%, ok? 100% do meu resultado, 100 dividido por 4, cada quadradinho vale 25%. Ok? 25 mais 25, 50, mais 50 aqui embaixo é 100%. Quantos quadradinhos aparece o azão? Um só. Então, a chance desse casal ter um filho com esse genótipo é de 25%. Azãozinho aparece em 2. 25 mais 25, 50%. Então, a chance de esse casal ter filhos heterozigotos igual aos pais é de 50%. E a chance deles terem um filho albino, azinho, é também de 25%, um quadradinho só, ok? Tem uma outra forma de representar esse resultado, que é na forma de fração, que vai ser útil quando a gente for calcular a probabilidade de 2 eventos acontecerem ao mesmo tempo, enfim.
que que eu vou fazer? Também bem fácil. Quantos quadradinhos totais eu tenho no meu resultado? 1, 2, 3, 4. Então, 4 eventos possíveis. Quais deles eu tenho a chance de ser azão azinho? Um evento só. 1/4. Vamos fazer de novo aqui? Vou mudar a caneta para não ficar meio confuso aqui no resultado. Eu tenho 2 quadradinhos, azão azinho, em 4 possibilidades, o total de quadradinhos. Dá para mim 2/4. Quando a gente trabalha com fração, a gente sempre simplifica, não é? Quer dizer que se esse número e esse conseguem ser divididos pelo mesmo número, eu vou simplificar essa minha fração. Se eu dividir 2 por 2 e 4 por 2, eu vou ter aqui meio, tá? Então, quer dizer, 50% e meio, perceba que representa a mesma quantidade, metade dos meus resultados. Tenho lá no nascimento dessas crianças, eu tenho metade de chance, 50% de chances, meia, né, de que essas crianças nasçam heterozigotas igual os pais, tem o mesmo genótipo dos pais. E aqui, azinho, azinho. Mesma coisa, um evento dentro de 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, 1/4, ok? Então, lá no meu resultado, eu posso ter, né, por exemplo, aquelas questõezinhas que aparecem no ETEC, eu posso ter lá no meu resultado, se eles me pedirem para fazer esse cálculo, tanto o resultado expresso em porcentagem quanto em fração. Por isso é interessante eu saber fazer as duas, tá? E também porque na frente, quando você avançar no conteúdo, a gente vai acabar trabalhando mais com fração, ok? Legal. Agora a gente tem o fenótipo. Fenótipo é a característica que esses indivíduos vão expressar. Então, aí pra gente funciona nesse momento essa organização aqui, ó, em que eu colocava quais eram os genótipos e quais eram os fenótipos. Então, quando eu tiver aqui tanto o indivíduo azão, azão, quanto azão, azinho, nesses dois casos, o que vai dominar, porque eu estou falando de casos de dominância completa, é a característica do dominante. Ou seja, nesses dois casos, nesses dois genótipos, o que eu vou ter são indivíduos normais, ok? Então, eu somo 25 mais 50, 75% de chance desse casal ter filhos de fenótipo normal, ok? Muito bem. E deles serem albinos? Chance desse casal ter um filho albino é apenas de 25%, ok? Aí você vai falar assim, e se eu quiser, se meu exercício estiver pedindo o meu resultado em fração, o que você vai fazer? Fazer ali é uma soma, né? Lembrando que com a soma da fração a gente vai trabalhar com a mesma base. 1/4 mais 2/4, 2 mais 1, 3, copio a base, 3/4. Ou 3/4. Os meus resultados vão ser de filhos normais. E de albinos, então 25%, ou 1/4 dos resultados, ok? Então, é isso. Vou dar daqui a pouco um outro exemplo de cruzamento com outra característica, mas também falando de características dominantes, em que a gente tem a dominância completa.